A paz a todos. Nós do Ministério Jesus Saves estamos fazendo o estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos estudar o capítulo 10, que é o bom pastor. No versículo 1 fala: em verdade vos digo, que aquele que no curral das ovelhas não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas chama nome por nome e as leva fora. E quando tira fora suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas ao estranho, de maneira nenhuma seguirão. Ao invés disso, dele fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta parábola Jesus lhe disse, porém, eles não entenderam que era o que ele lhe falava. Voltou, pois, Jesus a lhes dizer: em verdade vos digo, que sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o contratado a dinheiro, e que não é o pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo vir, ele deixa as ovelhas e foge. O lobo as captura e dispersa as ovelhas. E o contratado foge, porque é contratado e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e pelas minhas ovelhas eu sou conhecido. Como o Pai me conhece, assim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste curral, e esta também me convém trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. Voltou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: ele tem demônio e está fora de si. Para que o ouvis? Outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Por acaso pode um demônio dar vista aos cegos? E era a festa da renovação do templo em Jerusalém, e era inverno. E andava Jesus passeando no templo, na entrada de Salomão. Rodearam-no então os judeus e lhe disseram: até quando farás nossa alma em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testemunham de mim, mas vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e para sempre não perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Voltaram, pois, os judeus a tomar pedras para o apedrejarem.
Respondeu-lhes Jesus: muitas boas obras de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual obra dessas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, dizendo: por boa obra não te apedrejamos, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, a ti mesmo te fazes Deus. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito em vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles para quem a palavra de Deus foi feita, e a Escritura não pode ser quebrada, a mim, a quem o Pai santificou e ao mundo enviou, dizeis vós, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. Porém, se eu as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e creais que o Pai está em mim e eu nele. Então procuravam outra vez prendê-lo, e ele saiu de suas mãos. E voltou a ir para o outro lado do Jordão, no lugar onde João primeiro batizava, e ficou ali. E muitos vinham a ele e diziam: em verdade que nenhum sinal fez João, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos creram ali em Jesus. Explicação do capítulo. No versículo 1, nos diz o seguinte: Jesus ele vai iniciar esse discurso fazendo a comparação da porta. Quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, para entender essa comparação, nós temos que lembrar o seguinte: naquele tempo, os pastores eles cuidavam do rebanho durante o dia. Quando chegava a noite, eles levavam as ovelhas para um grande curral, que era comunitário e bem protegido contra ladrões e lobos. Todos os pastores de uma mesma região, eles levavam para lá o seu rebanho. E aí um porteiro, ele tomava conta durante a noite. No dia seguinte, de manhã cedo, o pastor chegava, batia palmas na porteira e o porteiro abria. O pastor, ele entrava e chamava as ovelhas pelo nome. Então as ovelhas, elas reconheciam a voz do seu pastor, levantavam e saíam atrás dele para a pastagem. E as ovelhas dos outros pastores ouviam a voz, mas não se mexiam, pois era uma voz estranha para elas. De vez em quando aparecia o perigo de assalto. Ladrões entravam por um atalho ou derrubavam a cerca do curral, feita de pedras amontoadas, para roubar as ovelhas. Eles não entravam pela porteira, pois lá havia o guarda que tomava conta. E aí acontece que os ouvintes dessa história, que eram os fariseus, eles não entenderam o que significava entrar pela porteira. Jesus então explicou: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eles eram ladrões e assaltantes. De quem que Jesus estava falando nessa frase aqui tão dura? Provavelmente ele se referia aos líderes religiosos que arrastavam o povo atrás de si, mas que não respondiam às esperanças do povo. Eles estavam interessados, não era no bem do povo, mas sim no próprio bolso e nos seus próprios interesses. Eles enganavam o povo e deixavam o povo na pior. Entrar pela porteira é o mesmo que agir como Jesus agia. O critério básico para discernir quem é o pastor e quem é o assaltante é a defesa da vida das ovelhas. Jesus pede para o povo tomar a iniciativa de não seguir essas pessoas que se apresentavam como pastor, mas não busca a vida do povo. E aqui
é que ele disse aquela frase que até hoje nós cantamos: eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Esse é o critério. Jesus, ele muda então agora a comparação. Antes ele era a porta das ovelhas, agora ele diz que ele é o pastor. Todo mundo sabe o que era um pastor e como ele vivia e como é que ele trabalhava. Mas Jesus, ele não é um pastor qualquer, mas sim, ele é o bom pastor. A imagem de um bom pastor, ela vem do Antigo Testamento, dizendo que o bom pastor, Jesus, ele se apresenta como aquele que vem realizar as promessas dos profetas e as esperanças do povo. E há 2 pontos aqui que ele insiste: na defesa da vida das ovelhas. O bom pastor, ele dá a sua vida. No mútuo entendimento entre pastor e as ovelhas, ele fala aqui que o pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem o pastor. Assim, para que quem quer vencer a sua cegueira, é importante conferir a própria opinião com a do povo. Era isso que os fariseus, eles não faziam. Eles desprezavam as ovelhas e a chamavam de povo maldito e ignorante. Nós vimos isso quando a gente estudou lá João 7:49. Jesus, ao contrário, ele diz que no povo há uma percepção infalível para saber quem é o bom pastor. Os fariseus, eles pensavam ter o olhar certo para discernir as coisas de Deus. Na realidade, eles eram cegos. O discurso sobre o bom pastor ensina 2 regras de como tirar esse tipo de cegueira. Primeiro, prestar muita atenção na reação das ovelhas, pois elas reconhecem a voz do pastor. Segundo, prestar muita atenção na atitude daquele que se diz pastor, para ver se o interesse dele é a vida das ovelhas, sim ou não, e se ele é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Jesus aqui, ele abre o horizonte e diz que tem outras ovelhas que não são desse curral. E elas ainda não ouviram a voz de Jesus, mas quando a ouvirem, elas vão perceber que ele é o pastor e vão segui-lo. Aqui transparece a atitude do discípulo amado, do que a gente falou aqui na introdução, né? É a transparência, né, do pastor. Então vamos ver aqui, vamos ver a imagem do pastor na Bíblia. Na Palestina, a sobrevivência do povo, ela dependia em grande parte da criação de cabras e ovelhas. A imagem do pastor guiando as suas ovelhas para as pastagens era conhecida por todos. Como hoje nós conhecemos, por exemplo, uma imagem de um motorista de ônibus, era normal usar a imagem do pastor para indicar a função de quem governava e conduzia o rebanho. Os profetas, eles criticavam os reis por eles serem maus pastores, que não cuidavam do seu rebanho e não o conduziam para as pastagens. Nós vamos ver isso em Jeremias 2, em Jeremias 8, 10, 21, 23. Essa crítica dos maus pastores foi crescendo na mesma medida em que, por culpa dos reis, o povo acabou sendo levado para o cativeiro. A gente vê isso em Ezequiel 34. Diante da frustração sofrida com os desmandos dos maus pastores, aparece a comparação com o verdadeiro pastor do povo, que é o próprio Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O célebre Salmo 23. Os profetas esperam que no futuro Deus venha Ele mesmo como pastor guiar o seu rebanho e esperam que dessa vez o povo saiba reconhecer a voz do seu pastor. Ouvimos hoje a sua voz. Esperam que Deus venha como juiz que fará o julgamento entre as ovelhas do rebanho. Isso está em Ezequiel 34. Surgem o desejo e a esperança de que um dia
Deus suscite bons pastores, que seja um bom pastor para o povo de Deus. Jesus, ele realiza essa esperança e se apresenta como bom pastor, diferente dos assaltantes que roubavam o povo. Ele se apresenta também como juiz do povo, que no final fará o julgamento como um pastor que sabe separar as ovelhas dos cabritos. Isso está em Mateus 25. Jesus, ele realiza a profecia de Zacarias, que diz que o bom pastor será perseguido pelos maus pastores, incomodados pela denúncia que ele faz. Vão bater no pastor e as ovelhas se dispersarão. Zacarias 13, versículo 7. No fim, Jesus é tudo. Ele é a porta e ele é o pastor e ele é o cordeiro. E naquela época, a festa da dedicação, ela ocorria em Jerusalém e era inverno. E Jesus, ele estava andando no templo, no alpendre de Salomão. Então fica clara que a festa de Hanukkah, ela está sendo considerada aqui, significando aqui a dedicação, remetendo à história da purificação do templo e sua subsequente reinauguração após o levante dos Macabeus. Hanukkah também era conhecido como Festival das Luzes e no inverno, quando o norte começa muito cedo. O templo brilhava com brilho e beleza inimaginável. Herodes o Grande, ele projetou o templo para aumentar o seu próprio status, tornando o Templo de Jerusalém o edifício religioso mais impressionante do Império Romano. Por isso, e nesta estrutura impressionante do mundo romano, que essa conversa ocorre. Então, os judeus se reuniram em torno dele e disseram: quanto tempo você vai nos manter em suspense? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Então, esse texto é um dos mais frequentemente citados e mal interpretados no Evangelho de João. Aqui nós vemos as autoridades abordando Jesus e formulando diretamente a sua pergunta. A maneira como estamos acostumados a ler e interpretar esse encontro é a seguinte: preste atenção especial ao ponto de ênfase. Quanto tempo você vai nos manter em suspense? Se você é o Messias, diga-nos claramente. No entanto, acho que essa frase está incorreta. A ênfase deve ser colocada em outra parte da frase. Antes deve ser lida assim: quanto tempo vai nos manter em suspense? Se você é o Messias, diz-nos claramente. Vê-se que não havia nada vago sobre o ministério e os ensinamentos de Jesus. Quando ele viajou pela Galiléia judaica e Samaria israelita, realizando sinais e fazendo afirmações incríveis, ele não veio através dos canais oficiais aprovados. Portanto, disseram a ele: faça a coisa certa, não seja independente, apresente-nos a sua candidatura a Messias. Nós, então, decidiremos o que fazer a respeito. Não o faça por si só. Então, que Jesus responde para eles: eu já disse para vocês, e vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai testemunham de mim, mas vocês não acreditam. Porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem, eu dou a vida eterna e elas nunca vão perecer e ninguém vai tirar elas da minha mão. O poder que o meu Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Jesus, como ele fez anteriormente, ele se recusou a se submeter à autoridade desses judeus. Jesus, ele afirmou que a autoridade deles era inferior à do seu pai. Seu pai já havia aprovado a missão de Jesus em Israel. Portanto, a aprovação deles era totalmente desnecessária.
A razão pela qual eles não acreditavam em suas palavras é simplesmente porque a sua voz era estranha para eles, porque eles não conheciam realmente o Pai e eles não conheciam o Filho. Provavelmente, nos versículos 27 e 29, nós temos novamente uma indicação do que os judeus estavam divididos entre si. É possível que Jesus estivesse novamente falando em uma reunião mista de judeus opositores e seguidores. E aí Jesus fala: eu e o Pai, nós somos um. E os judeus, eles pegaram outra vez em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus respondeu para eles: eu tenho mostrado para vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Os judeus responderam: não é por nenhuma obra boa que vamos te apedrejar, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus. Então a gente viu aqui nos pontos anteriores desse comentário que em várias tradições judaicas da época de Jesus havia um entendimento de que Deus ele poderia aparecer na forma de um homem e que o Logos de Deus poderia ser de fato manifestado. E havia muitas tradições judaicas que esperavam esse tipo de manifestação. A resposta dos judeus é, no entanto, simplesmente uma rejeição que Jesus era o cumprimento de tais tradições e expectativas. Assim, é lógico que se alguém pensa que Jesus é meramente humano, a sua afirmação de divindade, nesse caso aqui, a unidade com o seu Pai, ela poderia ser considerada extrema, perigosa e, neste contexto, digna de uma ação disciplinar, até de morte. Então Jesus responde para eles: não está escrito na vossa lei e disse: vós sois deuses? Se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus veio e a escritura não pode ser destruída, dizeis: sois o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, então não creem em mim. Mas se eu faço e vocês não acreditam em mim, então acreditem pelo menos nas obras, para que possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Este foi um dos textos que ninguém foi capaz de explicar adequadamente. A explicação é a seguinte: os judeus disseram basicamente a Jesus: você não pode chamar Deus seu Pai como faz, afirmando de que uma forma muito especial você é divino, o Filho divino de Deus. Nós somos todos seus filhos. A filiação única de Deus existe, mas apenas para o rei coroado de Israel. Você não é ele. Assim, você não só diz que é um filho especial de Deus, mesmo não sendo um rei, mas de tudo que você já disse, nós chegamos à conclusão inevitável de que você também está afirmando ser divino. Esse tipo de coisa não pode ser tolerado. Tem de ser limpo de culpa a todo custo. O argumento de Jesus, no nosso melhor entendimento, é o seguinte: em um dos salmos, no Salmo 82, há uma frase que descreve o magistrado civil, pessoas dotadas por Deus com autoridade limitada para desempenhar as suas funções civis, como Deus, que em vez disso também pode ser traduzido como deuses no plural. Então Deus achou por bem usar a palavra que descreve a si mesmo, Elohim, para descrever também uma autoridade limitada, dada a meras pessoas que dirigiam em posições governamentais. A grande diferença entre eles e Jesus é esta: eles tinham a palavra de Deus, que veio a eles, e ele era a palavra de Deus. Assim, a lógica é a seguinte: se as pessoas no governo podem ser chamadas de Deus ou deuses, então alguém com autoridade muito maior, ilimitada, no caso aqui Jesus, pode ser certamente chamado de Filho de Deus. Se a primeira é verdadeira, esta deve ser certamente o
caso da última. Mais uma vez eles tentaram prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Ele saiu novamente do outro lado do Jordão para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E muitos vieram a ele, e eles disseram: João não fez sinal algum, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E muitos creram nele. Então, muitos da Galiléia judaica foram ter com Jesus. Eles disseram que quando João ministrou seu ministério não foi acompanhado por declarações de sua nomeação divina, os milagres, mas suas palavras eram absolutamente verdadeiras. E nós lemos sobre isso em João, capítulo 1, do versículo 32 até o 34. E João testemunhou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre a quem vires o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu já vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. A Galiléia judaica recebeu Jesus mais uma vez. Por seu testemunho, eles confirmaram o testemunho de João Batista, que estava totalmente convencido de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus.